Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o que diz a CLT sobre a hora extra. A gente vai falar também sobre como os incêndios nas matas de Alagoas estão destruindo a fauna do estado. As famosas horas extras são um ponto de discussão entre trabalhadores e empregadores. E sempre entra na linha de corte quando o assunto é contenção de despesas. Para falar o que vale e o que não vale nessa relação trabalhista, eu converso com o advogado Divaldo Suragi, que é membro da Comissão de Direito Trabalhista da OAB. Primeiro vamos esclarecer, Divaldo Suragi é da mesma linhagem do ex-governador. Exatamente. Sou neto do ex-governador Divaldo Suragi, que é uma honra para mim e um grande orgulho. Divaldo, você é advogado trabalhista e uma das questões que mais envolve litígio, tanto nas conversas, nas comissões de empresas, como também até na relação trabalhista lá, quando chega no litígio no tribunal. A hora extra, ela é sempre tratada com muita seriedade, como corte de despesa, como corte de custo, mas precisa de um planejamento para que não haja esse litígio? Exato. A princípio, a hora extra é aquela hora paga pelo trabalho realizado após aquela jornada máxima que a nossa legislação estabelece atualmente. Então, a Constituição e a CLT, ela prevê hoje uma jornada diária de 8 horas para o trabalhador e semanal de 44 horas. É lógico também que isso é de um modo geral, porque existem algumas profissões, algumas atividades que têm uma jornada um pouco diferenciada, podendo exemplificar aqui o bancário, que tem uma jornada de 6 horas legalmente prevista, como dentre outras profissões também que tem essa jornada diferente. Então, toda a hora extra é toda aquela hora que extrapola essa jornada máxima estabelecida. Em algumas atividades, essa legislação não pode ser aplicada, porque não é CLT, o contrato é estatutário, né? Estabelecendo exatamente isso. A hora extra é só pelo contrato CLT. Não tem no estatutário hora extra. Não necessariamente. A única diferença do estatutário para o seletista, vamos dizer assim, é a norma que vai reger aquela relação. O trabalhador geral, o trabalhador normal, ele é regido pela CLT. Os estatutários são aqueles que entraram por concurso público ou são cargos comissionados e existe uma lei chamada de estatuto, que é criada geralmente pelo órgão que você está vinculado, seja municipal, estadual ou federal, lógico, seguindo uma norma geral federal, mas que geralmente também prevê o pagamento de horas extras nessas situações também. A única diferença é o regime que será aplicado nessa situação. Contudo, existe também relações com o poder público, autarquias, sociedade de economia mista, que são, no caso, também regidos pela CLT. Depende do órgão, o que é que o órgão vai estipular, qual é o regime que o órgão adota. A hora extra precisa ser justificada para ser paga? Olha, a gente tem que diferenciar duas coisas na hora extra. Existe o labor extraordinário, a jornada extraordinária. A jornada extraordinária, pela CLT, é aquela jornada que o empregado ele tem que exercer independente da vontade dele. São 3 situações previstas na CLT que autoriza o empregador a estabelecer a jornada extraordinária sem ter que ter uma vontade do trabalhador. É quando ocorre força maior, quando existe paralisação do serviço por acidente ou força maior também, ou quando o serviço que está sendo realizado não pode ser paralisado naquele momento. Então, nessas 3 hipóteses, o empregador está autorizado a determinar o labor extraordinário pelo empregado
sem que ele expresse a sua vontade de fazer ou não. Mas em todos esses casos ele recebe uma compensação financeira? Sim, recebe uma compensação financeira que pela legislação atual é de no mínimo 50% do valor da hora. Então você recebe a hora mais 50% do valor. Lógico que pode ser mais esse percentual. Como é que se calcula isso? Você divide o seu salário pelas horas trabalhadas no mês, aí depois você acha uma hora quanto custa. E depois você vai acrescentar uma hora mais 50% da hora? É isso? É assim, você pega o valor, vamos pegar um funcionário que trabalhe 44 horas por semana e 8 horas diária. No mês ele trabalha 220 horas. Então você pega o salário dele, divide por 220, você vai achar o valor da hora. Aí você pega o valor da hora, acha 50% e paga aquela hora mais 50%. Ou o percentual que, eventualmente, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo estipule. Mas, no mínimo, tem que ser 50% hoje. E quando é que é 100%? Tem muita gente que diz, não, essa hora extra é 100%. A hora extra 100% é aquela hora extra trabalhada em dias de feriados e nos dias que tem que existir o descanso semanal remunerado. Eu não falo dia de domingo, porque esse descanso semanal remunerado pode ser estabelecido, dependendo do acordo entre empregado e empregador, em outro dia. Então, por isso que eu informo que é no dia do descanso semanal remunerado. Então, às vezes, se acontecer um trabalho e nesses dias extrapolar a jornada, aí essa hora ela é paga a 100%. Uhum. Quando você detalha essa situação aí de tipo uma troca, depois uma compensação na hora trabalhada, senão um pagamento de hora extra, é quando é um regime diferenciado de escala. Né? Hospitais, hotéis, esses têm um regime diferente. Exato. Existem alguns regimes diferenciados. A lei, hoje, a gente pode citar um diferenciado, o dos porteiros. Eles trabalham em regime de escala de 12 por 36. 12 horas de trabalho para 36 de descanso. Esse regime, hoje em dia, pela legislação, ele é aceito. Contudo, ele tem que estar previsto na lei, em legislação própria, ou tem que estar previsto em acordo ou convenção coletiva. Caso contrário, o empregado e o empregador, entre os dois, não pode fazer esse tipo de acordo e estabelecer esse tipo de jornada. Essa hora extra feita no mês, ela tem que ser paga naquele mês ou ela pode estacionar para um futuro pagamento? Bom, a hora extra, em regra geral, ela tem que ser paga dentro do mês. Contudo, pode existir a compensação daquele trabalho extraordinário. Então, a compensação, primeiro o acordo de compensação ele tem que ser escrito, não pode ser verbal. Tem que ser escrito ou por convenção ou acordo coletivo. Esse é o primeiro ponto. E a compensação, em tese, tem que ser feita dentro da semana em que a hora extra foi trabalhada, não podendo extrapolar esse tempo, esse tempo reconhecido hoje pela doutrina e jurisprudência. Contudo, hoje existe o chamado banco de horas, que você pode fazer a compensação dessas horas extras num espaço de 1 ano. Por que o banco de horas é questionado? O banco de horas ele é questionável porque ele não é muito benéfico ao trabalhador. Porque esse trabalhador vai ficar acumulando horas extras dentro de um período de 1 ano e só vai sem ter uma ideia certa de quando vai compensar essas horas. E assim, ele não é uma coisa tão normal para se fazer que ele só pode ser autorizado quando há a interferência do sindicato representativo de classe, no acordo e na convenção. De outra forma, o banco de horas ele sequer pode existir. Ele é discutível também com relação ao cansaço físico, né? Exato. Você fica esgotado, você pode até trabalhar e receber a compensação de acordo com a política da empresa, mas também não é levado em consideração o interesse do trabalhador. É preciso haver na implantação de uma possibilidade dessa, interesses que se juntam e que são discutidos, que geralmente a empresa ela determina que você vai tirar folga tal dia, quando não é, às vezes, do seu interesse, do trabalhador.
Exato. O ideal seria haver-se comum acordo entre empregado e empregador, para atender os interesses de ambos, já que aquele trabalhador ele realizou a jornada extraordinária por solicitação do empregador. Quando o empregador precisou, ele se dispôs a trabalhar. Então, nada mais justo que, quando o empregado também precisar, dentro daquele banco de horas, ele também possa requerer aquele descanso, aquela compensação para ele. Mas, às vezes, nem sempre isso acontece, mas seria, nesse caso, ideal. Agora, realmente, o banco de horas é muito ruim para o trabalhador, porque a própria hora extra ela é ruim para o trabalhador, porque ela gera um cansaço maior. E não só para o trabalhador também, até para a sociedade. Muitos doutrinadores defendem que o trabalho extraordinário termina tirando postos de trabalho, porque aquele trabalhador vai terminar... Além do cansaço... Ele está fazendo uma jornada maior... Baixa produtividade e ocupa o lugar de outro. Exatamente. Enquanto aquele trabalho poderia ser realizado por outro, ante a necessidade, você pega aquele trabalhador, ele passa a realizar aquele trabalho e você não precisa contratar mais uma pessoa. Então, alguns doutrinadores defendem que até para a sociedade a hora extra não seria uma atitude tão benéfica, né, por causa dessa situação. E o banco de horas, ele tira o cálculo matemático de compensações para 13º, aposentadoria, porque sai da remuneração, não é isso? Na verdade, no banco de horas você não há pagamento de valor algum de hora extra. Você compensou aquela hora extra trabalhada, o empregador não vai precisar fazer o pagamento em si. Só existe o pagamento quando o banco de horas ele é extrapolado ou você é demitido e você não compensou todas as horas que você tem com o seu empregador. Aí você recebe. Então, nesse caso, você recebe a hora extra na sua rescisão, calculado pelo valor da data da rescisão, que quando você for demitido. Agora, as horas extras habitualmente prestadas, aquelas que são pagas de forma habitual, essas sim refletem no cálculo das demais verbas, como aviso prévio, e elas são consideradas para todos os cálculos de verbas salariais. Então, essas habituais, elas são consideradas no cálculo das verbas salariais. Bom, então, repetindo até, para que alguém tenha dúvida, o cálculo dos 50% para a hora extra, que é uma hora mais 50%, é quando ela não está dentro do descanso remunerado, nem feriado. E 100% é quando já chega, por exemplo, domingo, né? Ou um feriado. Exato. Aí é uma hora mais 100%, que significaria 2 horas. Que a gente chama de pagamento em dobro também. Você recebe... a gente tem que diferenciar duas coisas. É o pagamento dobrado, que a legislação fala, que é quando você trabalha nesses dias, então você recebe em dobro, e qualquer hora extra realizada nesses dias, ela é paga no percentual de 100%. Agora, também é importante chamar a atenção que tem que se observar convenções e acordos coletivos, porque, às vezes, as próprias horas extras trabalhadas em dias normais, em algumas convenções, existe a previsão de pagamento de 100% do percentual. Então, em qualquer dia, esses trabalhadores recebem, para qualquer hora extra, um adicional de 100%. Ok. Conversamos com o Divaldo Suruagi, membro da Comissão de Direitos Trabalhistas da OAB e advogado trabalhista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer tirar dúvida e esclarecer esse tema que é muito importante para os trabalhadores. E depois do intervalo a gente vai falar sobre os prejuízos ambientais trazidos com o aumento no número de focos de incêndio em Alagoas.